aqui o nosso convidado de hoje, o Felipe Ortega. Pedir para ele se apresentar um pouquinho. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigada pelo convite, pelo aceitar o nosso convite, né? E é um prazer te receber. Oi, Paline, tudo bom? Prazer é meu, grato novamente pelo convite de vocês, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Ortega, né? Atualmente eu trabalho na Conex TI, sou analista sênior lá e também sou gerente de produtos deles, tá? Então, eu vou falar hoje um tema que é democratizando a segurança para pequenas e médias empresas. Por que me surgiu aqui da gente debater isso, né? E a gente percebe que as empresas pequenas talvez não entendem o quão é significativo você proteger a sua empresa atualmente, né? Eles têm uma visão do tipo, isso nunca vai acontecer comigo. E pelo contrário, né? Querendo ou não, eles são os alvos mais fáceis que um atacante está buscando. Por quê? Essas empresas elas acabam fazendo negócio com outras empresas, e algumas até grandes. E algumas empresas maiores, no caso, elas já até obrigam que essas empresas que prestam serviço entrarem em compliance, né? Ou seja, porque é através dela que pode vir um ataque, né? Então, e aí você, dando um spoiler já, você vai falar de uma solução conhecida, né, de open source ali, o pfSense. Então, eu vou abordar aqui, então, como que a gente poderia, por exemplo, usar um pfSense com alguns módulos que eu desenvolvo lá, para deixar esse cara com uma segurança maior e até onde a gente pode chegar com esses módulos e ver onde a gente pode aprimorar o pfSense, tá? Perfeito. Felipe, fique à vontade, então. A casa é sua. Vou pedir para o pessoal ir colocando aqui no chat, caso tenham dúvidas. A gente vai abrir todas essas dúvidas no final da live, tá bom? Então, estaremos aqui anotando as perguntas de vocês. E fique à vontade. Até daqui a pouquinho, então. Mais uma vez, obrigada e uma ótima live para você. Tá bom, obrigado, Aline. Então, pessoal, como eu já abordei aqui, né? Eu vou falar então de fato sobre o pfSense, não vou falar sobre o pfSense em si, mas eu vou mostrar para vocês onde é que a gente pode chegar com o pfSense, tá? Então, assim, só para contextualizar aqui, eu estou com o pfSense zerado, tá? Para não dizer que ele está zerado, zerado, eu apenas configurei algumas questões aqui, que é a parte de envio de e-mail, que depois a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? E eu acabei instalando aqui dois pacotes aqui, que na verdade é para me ter uma melhor performance com o virtualizador que eu estou utilizando, e o OpenVPN Client Export. Por quê? Aqui eu já tenho uma VPN pré-configurada, só para a gente ter uma ideia de um cenário possível, porque eu também vou apresentar uma questão sobre VPN para vocês, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é instalar alguns módulos extras. E depois eu vou abordar o que seria cada um, para a gente ter um entendimento de onde a gente pode estar chegando, tá? Então, o primeiro passo aqui é instalar esse cara. Como é que a gente pode fazer isso? Depois eu vou passar o link para vocês, fiquem tranquilos, tá? A primeira parte aqui, então, eu vou fazer via WebGui mesmo. Vou começar instalando os programas. Essa parte aqui, então, ele vai fazer automatizando. Então, ele está instalando todos os pacotes para mim por debaixo dos panos. Para o quê? Para facilitar a vida. É para não ser complicado. Tá? Nossa vida já é muito complicada. Então, vamos tentar facilitar ao máximo possível. Então, essa parte aqui, geralmente, ela leva em torno próximo de 3 minutos. Então, a gente tem que esperar um pouquinho, tá? Enquanto vão instalando, deixa eu abrir aqui a parte dos pacotes e a gente vai acompanhando essa instalação. Ele já está instalando alguns pacotes para mim.
Ok. Então, o que acontece? Aqui, então, ele já me instalou alguns pacotes que vão fazer parte da nossa apresentação. Uma delas é o NG-Rules, temos o Linux Manager, nós temos o OpenVPN2FA e nós temos aqui o UserOut. Tá? Eu vou apresentar cada pacote aqui, fiquem tranquilos. Uma dica aqui que eu vou dar, eu não sei se vocês repararam, mas eu acabei instalando aqui também o System Patch. Eu não sei se vocês conhecem, mas para o PFSense, as correções de seguranças vão vir através desse cara. Então, aquelas questões de segurança, como a gente estava vendo sobre o questão de vulnerabilidade do SSH, alguns bugs, por exemplo, de IPsec, todos eles são corrigidos através desse System Patch. Então, para você aplicar isso, é bem tranquilo, basta aplicar todos eles, a maioria deles são todos de correção, né? Com exceção da parte do SSH, ele obriga que você reinicie, tá? Somente essa questão. Mas todos eles você pode acabar fazendo aqui sem problema. Lembrando, né, pessoal? Façam atualizações e modificações sempre em ambiente que não esteja em produção. Não seja o rei do camarote do COBIT. Né? Evitem fazer isso em produção para não dar uma zebra. Lembre-se, você está mexendo no equipamento de borda, né? Então, é importante que você levante isso em uma VM, num ambiente controlado e faça esses testes, essas atualizações primeiro, para saber qual que é o comportamento. Não houve nada inesperado, ok. Lembrando sempre, faça um backup também antes de você proceder com qualquer atualização, tá? Beleza. Seguindo em frente, vamos lá. Então, a gente tem aqui instalado UserOut, o NG-Rules e a VPN2FA. O que é esses pacotes aqui e o que eles fazem de fato? Bom, UserOut é uma ferramenta em que eu dou nomes aos bois, ou seja, é um modo como eu consigo identificar os usuários dentro da minha rede. Isso pode acontecer de forma transparente ou manual. Como assim? Bom, para fazer essa parte, eu teria até 16 possibilidades. E eu, por exemplo, eu posso citar aqui, eu poderia usar a base local do próprio PFSense, eu poderia usar uma base local do próprio UserOut, eu poderia usar múltiplas bases LDAP, ou seja, eu poderia estar consultando um AD primário, um AD secundário, poderia estar consultando até uma base no G Suite se eu tivesse. Então, é bem tranquilo. Poderia usar também o certificado do OpenVPN. Isso aqui ele é mais voltado, por exemplo, para as empresas que talvez eu traga você via VPN, mas eu queira que você navegue pelo IP da empresa. Por quê? Talvez você tenha que acessar uma cloud privada, alguma coisa que dependa do IP da empresa, e ao mesmo tempo que você está fazendo esse serviço, a empresa quer filtrar o que você está fazendo, por questões de segurança, óbvio. Então, eu tenho essa possibilidade também. Tenho a possibilidade de fazer uma autenticação via WMI, isso aqui ele é mais voltado para ambientes legados. Por que eu digo isso? Porque a Microsoft, desde 14 de março do ano passado, ela acabou vetando as consultas da WMI remota. Por quê? Porque se usava algumas técnicas, alguns artifícios, né? Essa ferramenta é muito poderosa e a gente conseguia fazer extração de algumas informações, principalmente de hash, né? Então, era comum a gente pegar um hash e fazer um pad de hash, por exemplo. Eu não precisaria ter a senha do administrador para mim me autenticar como administrador. Eu basicamente teria que capturar esse hash, tá? Então, por causa dessas eventualidades, isso foi fechado pela Microsoft. Foi uma ação brusca dela. Mas como é que funciona de fato essa autenticação da BB? Isso aqui ele é mais voltado para um cenário, vamos supor que eu tenho um ambiente 100% Windows, ok? E eu não deveria, isso acontece, ter o usuário administrador ativado, ou eu teria, por exemplo, aquele usuário coringão, que é o quê? Usuário suporte. Geralmente esse usuário suporte ele tem o mesmo login e senha. Por ele ter o mesmo login e senha, eu posso usar esse usuário coringa que existe em todas as máquinas e eu poderia fazer a consulta da BMI para saber quem é que está na minha máquina naquele momento, tá? Basicamente é assim que ele funciona. Depois eu vou ter o quê? Eu tenho a possibilidade de usar URLs externas para fazer a autenticação. Isso aqui eu poderia utilizar para clientes que talvez tenham uma base
MySQL, por exemplo, já com clientes, sei lá, poderia pegar o ramo hoteleiro, que é bem comum isso. Talvez o ramo hoteleiro ele tenha uma base MySQL com seus clientes, e eu quero reaproveitar essa base. Então, é um jeito de eu consultar isso, né? Ou, por exemplo, eu poderia consumir também APIs, né? Posso citar um cliente que eu tenho contato, que é o São Paulo Futebol Clube. Ele utiliza essa nossa solução justamente para fazer essa questão, né? A gente consome API lá e sabe quem é o torcedor no estádio usando o Wi-Fi, por exemplo, né? Tem a possibilidade também de utilizar o protocolo ALF, aí aqui a gente já ganha uma série de possibilidades, né? Se fala o protocolo, pronto, a gente conseguiria utilizar essa base. Pra você ter ideia, a gente consegue até fazer até uma interligação até com alguns órgãos públicos que a gente atende e você consegue autenticar via protocolo ALF. Tem a possibilidade também de utilizar a API do Facebook e do Google, e aí eu posso fazer social login, né? Talvez isso possa ser utilizado para visitantes e coisas do gênero, né? Tem a possibilidade de usar um Packet Fence, que é um open source NAC. Tem possibilidades também de ler eventos de logs de um Active Directory, ou seja, todos aqueles eventos que aparecem lá na parte de security lá, eu consigo ler aqueles eventos. Quando existe uma autenticação, ele gera o evento lá no AD, eu consigo ler esses eventos, né? Então eu consigo identificar as pessoas de uma forma transparente, olhando esses eventos. E eu consigo também fazer isso usando também um Samba, né? Ou seja, eu tenho um controlador, não é da Microsoft, não é o da Microsoft, mas eu tenho um Samba. E eu poderia fazer isso também utilizando o Samba. Tem a possibilidade também de usar o MAC address para fazer autenticação. E eu tenho ainda a possibilidade de utilizar um portal de autocadastro. Isso aqui é muito interessante, porque isso pode vir a calhar quando a gente tem uma rede de visitantes em que eu não tenho uma TI para ficar assistindo, não tenho alguém para ficar controlando o dispositivo, mas eu preciso, por questões de compliance, por questões de LGPD, autenticar esse cara. Afinal, eu estou fornecendo o meu link, também estrutura para esse cara se autenticar. E se ele fizer algum BO, eu vou responder por isso legalmente. Então, a partir desse momento, eu posso registrar esse cara aqui usando o CPF dele, ou eu posso fazer ele criar o seu próprio login. Claro, é mais interessante que você use o CPF, porque é um dado consultivo, né? Mas, em determinado cenário, pode ser que somente eu tenha o CPF, o e-mail e assim, isso não seja bastante para mim. Talvez eu queira saber o nome da mãe, data de aniversário, enfim, eu posso inventar aqui o que eu quiser, matrícula, placa do carro. Então, eu tenho a possibilidade também de colocar campos extras. E esse campo, eu posso fazer ele requerido ou não, né? E o mais interessante, que eu posso também fazer o tratamento desse campo, ou seja, o que esse cara pode colocar lá dentro. Por exemplo, eu criei um campo de data de aniversário, obviamente vai o quê? Vai data, né? Não vai letras, não vai números, então, no caso vai números, né? Mas ele tem um padrão. Então, eu posso fornecer isso aqui, um tratamento para que o cara evite colocar dados equivocados ou ele tentar explorar minha solução, tá? Então, eu tenho essa possibilidade. Mais interessante ainda, na hora do momento do cadastro do cara, eu tenho a possibilidade também de registrar o MAC address do dispositivo dele, né? Qual que é a parte interessante? Que esse cara, se ele é um visitante recorrente, né, eu posso fazer uma autenticação de forma transparente, ou seja, o cara ele não tem que se apresentar para dizer, olha, eu sou eu. A hora que eu vejo o MAC dele, se condizer com o usuário dele, pronto, eu já autentico ele de forma transparente. Mas, claro, se ele vier com outro dispositivo, ou eu não reconhecer o MAC address por talvez ele estiver usando Private MAC, algo do gênero, ele vai ter que, obviamente, se autenticar de forma manual. Outra coisa que é muito interessante é que se eu posso criar uma sanitização automática da minha base, ou seja, eu posso estipular que a cada X período do tempo, se esse cara não me visitou, eu posso excluir esse cadastro. Por quê? Para mim não ter uma base assim inchada de um monte de usuário que talvez não está fazendo mais sentido ou deixando minha solução lenta, por exemplo, né? Lembrando, né, que eu estou pensando aqui em pequenas e médias empresas, pode ser que você também tenha um hardware modesto, né? Então, por isso que é interessante essas soluções, né? Também tem a possibilidade aqui de autenticação via Whisper, tá? Não sei se vocês conhecem esse tipo de protocolo, mas é
é um meio que eu posso colocar que o rádio, aqueles rádios profissionais, aí eu estou falando de Aruba, de Ruckus, até o Unify, possa se comunicar e usar essa solução, por exemplo, como hotspot. Tá? Eu tenho essa possibilidade também de fazer autenticação. E eu também tenho a possibilidade ainda de utilizar voucher e SMS como um duplo fator, né? Por exemplo, se o cara tiver assinado algum tipo de mensageria e via SMS, eu poderia colocar aqui para o cara receber um código para ele se autenticar no duplo fator. Ou seja, ele se cadastrou e eu ainda posso exigir que ele se conecte com o código que foi enviado ao celular dele. Ou, se eu não tenho essa solução, né, eu posso usar um voucher para que ele se autentique com esse código. Ou seja, isso aqui pode ser uma solução bem interessante para quem quer deixar o sinal do Wi-Fi liberado, com o portal de autocadastro disponível, mas não quer que os seus vizinhos fiquem usando sua banda, né? Isso é péssimo, né? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso usar isso aqui como um duplo fator, né? E deixar isso numa recepção ou algo do gênero para distribuir para as pessoas. E eu posso colocar um limitador, tamanho desse voucher, etc. Tal. Enfim, não sei se vocês perceberam, mas é uma possibilidade, é uma solução que traz uma gama de possibilidades, tornando ela bem flexível, né? E a gente consegue fazer várias brincadeiras dependendo do cenário. E eu posso fazer isso para ambientes pequenos, e é onde a gente vai começar de fato a setar isso aqui para a gente ver. Essa solução ela pode ser integrada com um proxy, né? No caso o EdasGuard, até o Squid, mas como eu também posso usar um próprio filtro DNS dessa solução. Atualmente, está compensando a gente usar o filtro DNS. Tá? Ah, Felipe, por que você diz isso? Proxy hoje, quando ele é transparente, tá? Transparente, a gente pode acabar tendo algumas dificuldades com proxy. Por quê? Os navegadores, principalmente os navegadores baseados em Chromium, eles acabaram recebendo uma atualização onde eles acabaram impondo, né, a criptografia do tipo Kyber. Essa criptografia ela acaba gerando um transtorno e trazendo problemas corriqueiros, né, te informando sempre erros de HSTS. Mas não só por essas questões, mas tem que lembrar que a internet ela evoluiu, né? Hoje a gente está rodando muito em cima de Quick Protocol. O que é o tal do Quick Protocol? É uma conexão que ocorre via UDP. Esse tipo de conexão, o proxy acaba não interceptando. Então, o proxy pode ser uma solução para alguns cenários. Para cenários mais simplistas, eu vejo que o filtro DNS resolveria isso tranquilamente, né? O interessante é que esse filtro DNS estaria na caixa e não estaria para fora. Então, você consegue evitar, por exemplo, over TLS, ou o cara vai lá, é um cara um pouco mais esperto, ele muda o DNS e ele acaba burlando tua solução de proteção aqui, tá? Mas enfim, né? Chega um pouco de falar. Vamos ver como é que isso aqui pode funcionar na prática, tá? Eu vou começar a configurar aqui um modelo bem simples. Vamos imaginar aqui que eu esteja pegando um usuário que talvez ele seja uma pequena empresa, ele não tem um controlador de domínio, ele não tem nada, né? Um cara bem pequeno mesmo, né? Então, aqui eu começo já configurando o tempo de idle. O que seria esse idle timeout? Seria basicamente o seguinte, se eu tiver inatividade, ele vai lá e dropa esse cara, a conexão desse cara aí, ele não fica lá nas minhas sessões ativas, né? Isso é excelente para você evitar de ter uma conta aí autenticada e alguém possa usar isso ou usar um dispositivo para fazer consulta ou acessar sites que talvez não devesse, né? Depois eu vou aqui empurrar essa conexão para o Captive Portal, porque essa solução ela já vem embarcada com o Captive Portal. Antes disso, até me esqueci, né? Lembra que a gente está aqui rodando em cima de HTTPS, tá? Eu vou levantar para esse Captive Portal uma segunda instância web na própria caixa. Então, é um bom costume, uma boa prática, eu alterar a porta de gerência do meu firewall, tá? Então, para isso, a gente tem que fazer duas configurações iniciais, né? Primeiro, eu vou mudar essa porta para 8443 e segunda configuração que a gente tem que fazer é evitar o redirecionamento automático, né? Ou seja,
cara bater o IP do teu firewall e ele já automaticamente já te entrega para o gerenciamento do firewall. Então eu evito isso para que ele tenha que acertar de fato a porta, tá? Então nesse momento aqui eu vou aplicar. Ele já atingiu. Aqui nesse momento a gente pode trocar a porta ou esperar os 20 segundos que ele indica aqui para ele fazer esse redirecionamento, tá? Eu vou esperar os 20 minutos aí. Beleza. Já estamos respondendo na porta 8443. Por que que a gente aqui trocou? Porque agora a gente vai configurar essa parte aqui. E aí como eu gosto de brincar com meus colegas, adoro o botãozinho mágico porque facilita a vida da galera, né? Então eu vou rodar aqui o Captive Porta na LAN e eu vou configurar já o WPAD. O pacote do WPAD, sim, a gente usa o WPAD para levantar quando eu quero dizer para minhas máquinas que existe um proxy ativo na minha rede. Mas, ao mesmo tempo, eu posso reutilizar esse mesmo pacote que a gente ajudou a portar aqui para levantar uma segunda instância web. Tá? Então, nesse momento, para você não bater cabeça de como configura, como faz, você tem esse botãozinho que ele faz justamente isso. Ele autoconfigura para você. Tá? Vou clicar aqui. Então, o que ele fez nesse momento? Ele já configura o meu WPAD e ele já está rodando aqui na loopback para mim. Tá? Basicamente é isso que ele fez. Vamos voltar. Depois aqui eu vou escolher quais são os métodos de autenticação que eu vou querer utilizar. Nesse caso, por enquanto, eu vou utilizar somente a base local do user out. Tá? Por quê? Estou pensando no cenário mais simplista. Depois a gente pode ir incrementando aqui o bolo. Né? Depois disso aqui eu vou dizer onde é que está rodando meu Captive Portal. No caso aqui eu vou direcionar para o IP da minha LAN. Feito isso aqui, depois disso eu vou configurar o bind. Ah, Felipe, eu não conheço as configurações do bind, tenho dificuldade, não tem problema. De novo, a gente tem os botãozinhos mágicos, né? O que esse cara faz aqui na prática? Ele basicamente ele já vai configurar o bind para você. Então ele já levanta isso para você todo parametrizado. Então basta clicar aqui, pronto, eu já tenho um bind já configurado tranquilamente. Depois disso aqui eu vou vir para a parte de logs. Isso aqui eu vou me aprofundar mais para frente com vocês. Aqui vou ativar, que eu vou querer ter todas essas questões de log. E vou salvar. Ainda na parte de log aqui, eu vou evitar aqui logs duplicados. Pronto. Bom, essa parte aqui agora eu já tenho basicamente aí já a coisa já andando. Tá? O que eu vou ter aqui agora é a parte que eu vou começar a ler questões de grupo, como que eu vou fazer essa integração. Nessa parte aqui, eu posso, por exemplo, combinar essa parte de leitura de grupos, né, com grupos locais, mas eu posso também atrelar isso a um AD, né, ou um Samba, como eu preferir. Ou seja, até com proxy aqui. Qual que é a ideia? Por exemplo, se eu usasse AD, eu poderia usar grupos existentes no meu AD para isso. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Por enquanto, eu vou utilizar somente grupos locais. E mais para frente a gente vai ver mais detalhes. Feito isso, agora eu tenho a possibilidade de começar a criar os meus usuários. Né? Então, eu vou criar um usuário aqui só para a gente entender. Criar um usuário na mão. Felipe Ortega. Não vou criar nomes agora, e-mail, porque não vai fazer parte do nosso teste. Vou colocar uma senha simples, né? E só. Legal. O que eu tenho aqui? Bom, acabei de criar um usuário simples na minha base. O modo mais simples possível, tá? Depois disso aqui, a gente vai começar a criar os nossos grupos. O que eu posso ter de grupo? Eu vou criar aqui um grupo TI. Criar um grupo TI, né? Como eu não tenho um cara para me alimentar nem nada por enquanto, se eu tiver vários grupos aqui, eu teria que colocar esses caras na mão.
Se eu tiver uma base para fazer essa leitura, eu não precisaria alimentar o nome das pessoas aqui, tá? Por enquanto, como eu vou ter um único grupo, eu vou querer que isso se alimente de forma automatizada, eu não vou colocar nada, porque eu só tenho um grupo por enquanto, tá? Depois eu vou proceder como é que eu quero efetuar bloqueio, como é que eu quero fazer esse filtro DNS aqui, tá? Nesse caso, eu posso trabalhar com uma seguinte questões. A gente tem duas categorias que eu chamo de enxugar gelo, né? Que é o quê? Pornografia e malware, né? Eu quase desconheço as pessoas que dizem, eu não quero bloquear essa situação. Só que é o seguinte, né? São duas categorias que, pelas estatísticas, elas aparecem mais de 1.000 domínios por dia novos criados. Então, é o seguinte, eu não teria disponibilidade para ter uma lista, ainda mais gratuita, que se autoalimente de forma automatizada e de forma assertiva. Então, para mim, não ter uma lista desse tamanho, porque seria uma lista gigante e que possivelmente sentaria a sua caixa, né? Então, eu faço com que esse tipo de conteúdo eu jogo para fora. Ou seja, aqui eu estou usando a Cloudflare para fazer o papel sujo aqui e estou jogando esse peso todo para fora. Então, nesse momento, eu estaria deixando aqui as categorias de malware e pornografia bloqueadas. Ah, Felipe, mas e se eu não quisesse? Bom, vai acontecer, né? Já teve o caso de eu pegar um CEO que falar, olha, cara, eu estou fomentando aqui o comércio local e eu assino o OnlyFans da minha vizinha. Acredite se quiser, acontece. Posso liberar pornografia? Poderia. Talvez eu poderia pegar o meu grupo e fazer o seguinte: pronto, eu não estou olhando para pornografia e só vou bloquear malware. Mas tu sabe que você não consegue agradar todo mundo. Pode ser que você pegue alguém mais safo que ele fala assim, cara, eu não gosto da Cloudflare, acho que tem coisa melhor, né? Gosto do Quid9, sem problema. Você poderia usar o Quid9 para essas funcionalidades aqui, né? Poderia usar, por exemplo, o OpenDNS Family Shield, que também é uma outra excelente solução, né? Como eu posso também não usar nenhum comportamento desse externo e eu bloquear somente com as minhas listas, tá? Enfim, tem essas possibilidades. E se eu quiser, eu poderia ser mais xiita ainda. Eu poderia criar um filtro do tipo restrito. O que seria o tal do Restrict Mode? Somente o que eu marcar seria liberado. Fora isso, estaria totalmente bloqueado. Tá? É o famoso whitelist, ou seja, o que eu não liberar está bloqueado, morreu. Tá? Nesse exemplo aqui, eu vou usar então como Cloudflare e vou marcar algumas categorias que eu estou querendo bloquear. Sei lá, por exemplo, o que eu poderia bloquear aqui? Vou bloquear o YouTube, vou bloquear jornais também. Pronto. Marcar essas duas categorias aqui. Ainda em tempo, né, eu posso ativar o Safe Search, né? O que seria o tal do Safe Search, né? Seria a possibilidade de você ativar esse cara aqui para quando você vai fazer pesquisa no Google, no DuckDuckGo ou no Bing Safe e ativar a pesquisa segura. Ou seja, eu vou mitigar que o cara ele tente burlar ou pesquisar coisas no Google com conteúdos mais sensíveis. Por exemplo, pornografia, coisas de gore e coisas do gênero. Então, eu posso ativar também essas funcionalidades, né? Feito isso, opa, esqueci aqui. Feito isso, já teria um grupo. Legal? Posso já começar a usar? Ainda não, porque eu esqueci mais um detalhe. Eu tenho que validar a minha caixa aqui, tá? Acabei deixando a instalação aqui. Deixa eu só ativar. Ah, Felipe, mas eu só consigo usar a solução se eu comprar? Não. O Zeraut você consegue usar ele modo gratuito até 8 autenticações, tá? E você pode usar as outras soluções que eu vou mostrar aqui também com um trial de 15 dias, até para você degustar, você sentir se isso faz sentido para você ou não, tá? Então, aqui eu vou colocar meu nome, telefone, e-mail, vou colocar o meu
aqui. Eu vou mandar um e-mail aqui. O que acontece nesse momento aqui, tá? Para a sua caixa de e-mail é disparado um link para você validar essa caixa, né? Então, o que acontece? Por enquanto, nesse momento aqui, ó, perceba... Ah, é que eu já tinha validado essa caixa, né? Então, o que acontece? Enquanto eu não ativasse aqui, eu ia ver que o meu e-mail estava não verificado ainda, tá? No caso, como eu já tinha acabado fazendo alguns testes antes, ele já me deu como verificado. Após isso, eu posso vir aqui e requisitar o trial de cada ferramenta. Então, eu posso ativar aqui para as ferramentas que a gente vai brincar hoje, que é o User Out. Então, ele já vai ativar aqui. Vou ativar para o NG Rules também. E vou também ativar para o OpenVPN. Uma coisa também bem interessante aqui desse pacote aqui, que eu tenho a possibilidade de ativar pacotes beta da empresa, né? Por que a gente tem isso, né? Em determinados momentos, pode ser que eu tenha alguém que tenha algum bug ou eu tenho uma aprimoração que eu estou fazendo primeiro para ele e ele pode utilizar isso na versão beta primeiro. E depois, claro, ele estando estável, ele vai entrar para o stable, tá? Então, para quem eu vou até brincar com isso, até para a gente demonstrar como é que funciona. A hora que eu coloco para beta e salvo aqui, eu vou ter essa situação aqui. Quando eu voltar para os pacotes, ele já vai me indicar que existe alguns pacotes que estão em outra versão mais à frente. E eu posso atualizar, eu posso até atualizar. Ó, no caso, tenho aqui o OpenVPN 2FA e eu tenho o Userout aqui. Então, eu vou até aproveitar, já vou até atualizar esses pacotes. Atualizar aqui agora o OpenVPN também. Bacana. Bom, voltamos lá, a nossa labuta lá. Bom, a gente então tinha terminado aqui então de criar aqui o nosso grupo e agora vamos tentar ver como é que isso aqui vai funcionar, tá? Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Vou tentar uma navegação aqui. Deixa eu ver se ela vai passar aqui. Ó, perceba que eu não estou autenticado, ele já me barrou. Ele falou assim: opa, amigo, peraí, se identifica, tá? Felipe, eu não gosto dessas imagens aí. Não se preocupa, também tem possibilidade de você editar tudo isso aqui que você está vendo, tá? Então, para se autenticar, eu viria aqui e me autenticaria no exato momento. Olha só. Bacana, me autentiquei, né? O que aconteceu aqui? Já apareceu qual IP que eu tô, qual que é o meu MAC, qual o meu usuário e qual grupo que eu estou pertencendo aqui. Então, se de fato aqui eu estou pertencendo, deixa eu ver se aqui os bloqueios já estão efetivos. Posso fazer um exemplo aqui, por exemplo, do Xvideo. Fazer por aqui, pessoal, porque para não aparecer imagens sensíveis aí, né? Vai que furo aí. Ó, então perceba, quando eu tentei pesquisar o Xvideo, repare que eu tive um retorno zerado. Por quê? Porque eu já não deixei. E esse bloqueio ele foi diretamente, né, para a Cloudflare. A Cloudflare já vetou esse bloqueio para mim e já me informou que eu não tenho direito a isso, beleza? Pô, bacana, né? Mas eu tinha bloqueado mais o quê? Eu tinha bloqueado YouTube, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, note que o YouTube carregou por causa dos templates, mas eu não consegui me autenticar, né? Eu não consegui visualizar os vídeos, ou seja, a ferramenta está morta aqui, né? Vou pegar aqui globo.com, que acho que era jornais que eu tinha bloqueado, né? Ó,
outro quesito. Quando eu tentei entrar em Globo.com, o que aconteceu? Eu já tomei aqui um erro de DNS, né? Então, ou seja, cara, eu estou com bloqueio 100% efetivo aqui. Tá legal, né? Tá 100% ainda? Não tá ainda. Por quê? O que acontece, pessoal? Eu estou fazendo um bloqueio simples de DNS, certo? Ou seja, na camada de DNS aqui, eu estou evitando que o cara faça o quê? Resolva nomes, ok? Então, eu não estou resolvendo o nome. Somente isso é solução? Não. É uma solução ainda boa, mas ainda tem suas falhas, né? Então, eu tenho duas questões aqui que eu posso fazer. Número um, né, é a questão em que, para mim evitar que o cara seja um jagunço lá e me troque o IP, ou tente fazer algum uso de outro DNS, eu posso forçar já uma regra aqui, né, em que se esse cara tentar acessar qualquer coisa diferente do meu firewall, na porta 53, eu vou redirecionar todo esse tráfego para minha loopback. Tá? Então, vou criar aqui DNS. Criar uma regra base aqui e não vou refletir. Pronto. Já evito que algum espertinho dentro da rede tenta me sacanear e furar meus bloqueios. Mas somente isso ainda tem coisa para se fazer. O que acontece? A vida não é só feita somente de DNS, né? A partir disso, eu posso criar também aqui esse grupo que eu te falei, TI, também com um alias vazio. Por que vazio? Porque depois ele vai ser autoalimentado com o IP desse cara. E com isso, eu tenho a possibilidade de construir regras, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Número um, eu posso criar uma regra dizendo o seguinte, né? Que qualquer cara da minha LAN subnet, pode acessar serviço do meu firewall, né? Vou categorizar ele aqui como firewall, bonitinho, né? Depois eu vou criar uma regra dizendo o seguinte, que qualquer cara da TI, tá, possa acessar qualquer coisa. Tá, okay. Só para a gente, grupo TI liberado. Bacana. O que eu estou fazendo aqui agora? Né? Vamos desmarcar essas opções automatizadas, que são nossos furos aí. Né? Deixa eu me deslogar aqui primeiro, só para a gente conferir uma situação. Tentar acessar um site aqui, volta bloqueado. Então, vou autenticar. Beleza, me autentiquei. Legal. O que mudou daqui agora? Lembra que eu criei uma regra aqui com o TI? Note que agora ele está dando match, ó, tá vendo? Olha só que legal. Então, aqui, depois que eu tenho esse cara, vamos dizer assim, logado, ele vai cair no seu grupo, no filtro de DNS, e ao mesmo tempo eu estou colocando ele em uma origem que é automaticamente alimentado pela ferramenta. Tá? Como assim? Eu tenho um alias aqui que ele é vazio, ou seja, a gente chama de alias dinâmico. Mas por baixo dos panos, o que está acontecendo aqui? Eu estou alimentando esse cara. Olha lá, esse meu alias TI, ele tem exatamente o meu IP, que pertence ao quê? Ao meu grupo. Tá? Agora sim eu começo a fazer algumas brincadeiras interessantes, porque eu começo também não somente filtrar DNS, mas eu também consigo atrelar esse cara a grupos de regra. Tá? Então, isso agora começa a dar uma carinha melhor para o nosso cenário. Está endurecendo.
Tá bom ainda? Ainda não tá. A gente pode melhorar. O que acontece? Hoje a gente tem um grande desafio, né, para administradores aí, sobre como é que a gente consegue liberar, bloquear situações, porque a internet mudou muito, né? Há um tempo atrás, pegar uns 6 anos atrás, era muito comum a gente pegar e fazer o seguinte, ó, fazer um bloqueio de geolocalização. O que não for bloco do Brasil não está liberado. Ou seja, só libera o que for bloco do Brasil. O problema dessa brincadeira acontece o quê? Cara, a gente hoje tem pools de servidores aí. Basicamente, os servidores na web aí são os caras ganhando via DHCP, tu não sabe onde é que tá, né? Então, hoje é comum o cara ter, de repente, uma solução que está ali em Campinas, mas daqui a pouco aquela solução caiu daquele data center, já está rodando no oeste dos Estados Unidos. Aí o cara fala, não, mas aí libera os Estados Unidos também. Mas de repente deu instabilidade, ou aquele servidor começou a ficar sobrecarregado, aí o cara tem algum modo que vai jogar, sei lá, para a Finlândia. Pronto, esse teu bloqueio por geolocalização já fica furado. E querendo ou não, já é meio né? Por quê? Porque a gente tem situações, temos alguns sites maliciosos que estão hospedados em AWS, por exemplo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e a nossa vida começa a ficar muito difícil, né? Por quê? A internet está toda dinâmica, né? Além de ela estar atrelada atrás de pool de servidores, a gente ainda tem mais um agravante, né? Boa parte de alguns conteúdos, principalmente os maiores, Microsoft, Meta, Google, boa parte desse conteúdo acaba sendo consumido no CDN. O que acontece? Aqueles IPs que respondem, às vezes não está mais para aquele serviço, isso já está rodando para outra aplicação. Então é bem comum a gente pegar situações que o cara fala assim, bicho, eu fiz uma regra aqui para a Microsoft, só que o que acontece? Eu estou pegando IPs do WhatsApp aqui dentro. Claro, isso vai acontecer, porque você tem a questão do CDN, né? Então você não tem aquele reaproveitamento. Aí você vai me dizer, pô, Felipe, e eu tenho como resolver essa questão? Tem. Aí a gente vai para uma outra brincadeira aqui, né? Para a gente começar a melhorar mais o nosso ambiente. Aqui no NGWords, ele é um cara que ele faz exatamente essa brincadeira de descoberta dos endereços baseado em wildcard, verificação por DNS e por SSL, né? E a gente consegue também limpar, sanitizar esses IPs que não pertencem mais às aplicações. Como assim? Como é que isso aí funciona, Felipe? Bom, vamos configurar aqui, né? A partir desse momento aqui, eu estou só adicionando algumas portas. Essas portas adicionais eu estou colocando porque são portas de serviço, por exemplo, do WhatsApp, são portas de serviço de e-social, coisas do governo, né? Vou fazer a checagem aqui do certificado e vou sanitizar esses IPs aqui, tá? Posso sanitizar tanto certificado como DNS, você que manda, tá? Aqui só, por exemplo, vou criar isso aqui. Legal. Primeira coisa que aqui a gente vai fazer é o seguinte: vamos liberar algumas categorias que o pessoal nunca tem dificuldade. Eu acredito que quem é administrador nunca teve dificuldade na vida, né? O, brincando aqui, né? Mas existem dois partos de ouriço que a gente tenta liberar sempre, né? Que é o quê? Banco e sites governamentais, né? É muito chato, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Bom, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar a categoria banco e vou usar a categoria de sites governamentais. E também vou aproveitar aqui, já vou até criar o WhatsApp para um futuro teste. O cara, rapaz, é, é a hora o cara fica cansado, ele já está errando até os botões. E WhatsApp. Pronto, feito isso, o que ele fez aqui de magia, né? Ele já é um botãozinho mágico, ele já cria esses alias para você e ele já está deixando já no padrão certinho. O que ele fez aqui na prática? Bom, ele criou alias para mim que podem ser utilizados em regras, né? E ele vai alimentando conforme a demanda da minha rede. Ou seja, se aquele tráfego passar lá, ele vai entender e vai alimentar aquele alias para mim.
Como assim? Vou pegar o exemplo aqui. Vou criar aqui alguns exemplos para a gente entender, para ficar mais claro. Vou colocar aqui NG, acesso governamentais, acesso gov. Oh, bacana. Agora eu vou fazer do banco aqui. Bancos. Acesso bancos. Para a gente garantir que esses caras vão bater nas regrinhas, eu vou colocar aqui. Eu vou salvar. Legal. Bom, o que eu vou fazer assim? Agora eu vou acessar o GovBR aqui. Vou pegar o GovBR aqui. GovBR. Agora eu vou acessar Itaú. Vou acessar o Banco do Brasil. Bacana. Todos esses acessos estão acontecendo, está rolando tudo bonitinho como manda o figurino. O que está acontecendo agora por baixo dos panos, né? Olha, notem só que aonde era site governamental, teve tráfego. Aonde era banco, teve tráfego. O que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Na hora que eu tentei acessar, por exemplo, o GovBR, o que ele verificou? Né? Algum dos acessos ali, por exemplo, chamou ali velibras.gov.br. Cara, o que eu olhei dentro dessa regra? Tem gov.br? Tem. E ele entendeu e foi lá e alimentou a lista para mim. Tá? Na parte do banco, acessei www.bbb.com.br. O que eu estou vendo? Tem bbb.com.br? Tem. Alimenta ali também. Né? O Itaú foi a mesma coisa. www.itaú.com.br. Tem itaú.com.br? Tem. Ele alimentou para mim. Olha só que legal. E isso ele está fazendo de uma forma automatizada. Ou seja, ele vai alimentando conforme o tráfego da tua rede. Ou seja, conforme eu vou acessando, por exemplo, para sites governamentais, eu já peguei 6 IPs aqui, por exemplo. Para coisas de banco, por exemplo, eu já peguei 25 IPs. Olha só. E isso ele vai fazendo para você. Cara, para quem já teve a dor de cabeça de liberar coisas de sites governamentais, sabe o parto de ouriço que é. E aqui a gente conseguiu fazer a base de clique, né? O que facilita a nossa vida. Pô, Felipe, mas como é que isso aí conseguiu descobrir? Bom, tem duas ferramentas que eu acho que administrador de rede usa bem pouco, né? O motor desse cara é o Wireshark e o TCP/dump. Então, cara, são dois caras que conseguem analisar pacote tranquilamente. Então é assim que eu consigo ter uma assertividade bem grande. Então, cara, é fantástico. Você consegue fazer regra de bloqueio ou de liberação de uma forma bem tranquila. Que é uma coisa que a gente tem uma deficiência no PF6, mas assim a gente consegue deixar esse cara com uma cara bem robusta. Né? Então, bacana, né? Legal. Eu falei sobre isso, etc e tal, mas vamos voltar aqui para a coisa aqui de autenticações, né? Se eu tiver mais grupos aqui, né? Então vamos pegar o seguinte. Vamos pegar agora, vamos criar um grupo aqui chamado VIP. O que seria o grupo VIP aqui? Vai ser meus visitantes. Legal. Os meus visitantes aqui, eu vou deixar em modo restrito e esse cara aqui, por exemplo, só pode usar WhatsApp. Pronto. É isso que eu vou permitir. Vou marcar aqui o Save Search também e deu para bola. Pronto. Legal. Estou sendo aqui bem xiita com os visitantes. Pô, Felipe, coloquei aqui. Como é que o cara vai saber que ele está nesse grupo aí? Calma aí que a gente vai chegar lá. Depois, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar agora o autocadastro aqui. Vou pegar fazer um teste simples aqui. Não vou marcar Mac, só vou habilitar mesmo para o cara poder se cadastrar. O que vai acontecer aqui agora? Né? Deixa eu me desautenticar. Legal. A partir desse momento aqui, eu vou tentar navegar.
Agora, notem que apareceu um botãozinho mágico aqui, o autocadastro. Nesse momento aqui, eu posso permitir que os usuários se autocadastrem. Então, aqui, pegar um CPF, já deixei aqui Mumu, né? Cadastrei aqui bem simples. CPF, o e-mail do cara, telefone, papapá, e mando gravar. Feito isso, ele já vai sair autenticado e navegando. Beleza. O que aconteceu aqui? Pô, ele autenticou. Mas peraí, cara, ele caiu no grupo TI, né, cara? Esse cara não é TI. Opa, então vamos consertar isso aí, né? Vou pegar aqui já meu cadastro aqui. Então, eu quero que ele caia no grupo de visitante. Então, eu vou pegar aqui e vou dizer o seguinte, olha, cara, quando esse cara se autenticar, eu quero que ele caia sempre no grupo de visitante. Beleza, vamos lá. Vamos ver se isso aqui ajustou. Então, coloco meu CPF e me autentico. Vou ver se é aqui esse cara. Ele já caiu, mas ele estava demorando por quê? Note o seguinte, eu recebi um erro connection. Por que eu recebi isso, pessoal? Olha só, número 1, esse cara, ele está em modo restrito. E número 2, ele não tem regra, né? Então, olha só que interessante. Perceba que o cara, ele poderia, por exemplo, acessar o WhatsApp, etc., mas ele não tem regra aqui ainda. Ó, note que ele não deu match nas regras do TI, então eu vou criar agora uma regra para o visitante. Então eu vou dizer o seguinte, não vou dizer nada, porque eu primeiro tenho que criar aqui o alias do cara, né? Criar aqui o VIP. E já vou aproveitar, já vou criar a regrinha dele, que ele pode acessar o WhatsApp. Então, eu vou dizer o seguinte, que se esse cara ele for do grupo de visitante, esse cara ele vai ter direito a acessar o WhatsApp. WhatsApp. Deixar lá no fundinho. Ó. Vou me deslogar aqui e vamos fazer a brincadeira de novo. Opa. Por que você está chateando aqui, cara? Não caiu aqui a conexão? Deixa eu jogar uma CP não. 1, 2, 3. Ó, ele vai tentar por padrão, como eu não estou direcionando para uma página que ele está liberado, ele vai demorar um pouquinho. Mas ele já deve ter se autenticado. Autenticou, tá como VIP bonitinho com comando figurino e de fato ele não carregou, deu erro. Mas se eu tentar acessar o WhatsApp, será que ele vai me dar erro? Opa, o WhatsApp passou. Olha só. E o Banco Itaú vai me passar também? Deu erro. Ó, aqui eu estou bloqueando por quê? Por causa do DNS, né? Tanto que está dando DNS próprio, diferente de erro connection, né? Mas o WhatsApp ele passou. Se o WhatsApp passou, será que ele bateu na regrinha lá bonito?
Ele bateu na regra bonitinho, como manda o figurino, cara. Olha só que bacana, né? Pô, Felipe, mas, cara, tu falou de autenticação transparente, bicho. Eu só vi tu se autenticando. Dá pra gente fazer isso transparente? Dá pra fazer transparente, né? Como a gente tá com um tempo meio adiantado, ó, já atrasado aí, eu não vou conseguir demonstrar aqui para vocês com AD, tá? Mas eu poderia usar Logon aqui. Essa máquina já está até ingressando no AD pronto, né? Mas como é que a gente pode fazer um teste aqui rapidinho, né? Bom, vou pegar esse cara aqui, já que eu sei, e eu vou me autenticar como Felipe de forma transparente, tá? O que eu posso fazer, então? Eu vou habilitar a opção de Mac Authentication e vou colocar cadastrar o meu Mac. Cara, isso aqui é muito legal, principalmente quando a gente está usando AD, porque a gente tem situações de AD em que, cara, eu tenho um usuário lá, mas, por exemplo, o dono da empresa, ou o cara, ou o terceiro, alguém que está vindo dentro da minha empresa, ele tem Android, tem iPhone, tem, sei lá, tem IoT, tem outro dispositivo lá que não vai ter telinha, ou o cara não está ingressado para me identificar de forma transparente. Eu posso usar esse mesmo usuário que existe, por exemplo, um AD, vincular para se auto-autenticar de forma transparente, né? Por exemplo, aqui eu já me autentiquei. Vejam que antes não tinha nada e eu já me autentiquei. Por que eu me autentiquei aqui? Porque eu me autentiquei via Mac. Como é que eu sei? Olha só, eu fui autenticado via Mac. E eu tenho essa informação também tranquilamente aqui. Olha só, todos os testes que eu fiz aqui, ó, Felipe, se autenticou com base local, ó, base local, base local. Aqui foi diferente. Eu me autentiquei via Mac, né? Se eu me autenticar via DAP, vai aparecer ali o DAP. Se eu me autenticar via transparente, via Logon, vai aparecer Logon e o evento do Logon que ele leu. E é interessante que depois eu possa até extrair essa informação, até para ter um relatório de como foi os métodos de autenticação. E o mais interessante, todos esses acessos que eu estava fazendo aqui, eles estão sendo reportados aqui para mim também, né? Então, percebe aqui, ó, o Felipe, o que ele estava acessando, qual regra o Felipe bateu. Ah, o Felipe bateu em alguma regra aqui da TI, ó, ele diz aqui, ó, que essa regra pertence ao grupo da TI. Ah, qual regra o cara bateu aqui, ó, por exemplo, o acesso liberado lá. Eu tentei acessar alguma coisa que deve ter batido, acho que do Edge aqui, para a Microsoft. Mas interessante, se eu clicar aqui no usuário Felipe, ele vai me abrir aqui, por exemplo, que esse cara ele está usando esse IP e que ele pertence ao grupo TI. E depois aqui ele me expande quais são as regras que ele tem direito a dar match. Então eu tenho uma visão clara do que está acontecendo dentro da minha rede, né? Então eu vejo o que esse cara pode bater ou não, tá? Então é bem interessante. Para a gente não se estender muito, tá? Que já deu uma hora aqui e acho que você já está até enjoado da minha voz. Vamos brincar com o VPN. Só deixa eu ver, a minha máquina, não sei, o Windows é complicado, né? Ele está se atualizando. Opa, terminou a atualização. Maravilha. Vamos ver como é que funcionaria a brincadeira com o VPN. É uma coisa que a gente tem uma grande deficiência também no PFSense, mas a gente pode resolver isso de um método bem interessante, tá? O que acontece? Bom, eu tenho uma VPN já aqui configurada, pré-configurada, do modo simplista aqui mesmo. Deixa eu abrir aqui. Onde eu tenho um usuário Henrique. Esse usuário, ele existe aonde? Ele existe aqui na minha base local aqui, né? Eu já tinha preparado isso aqui para não me estender muito. E posso me autenticar. Porque vamos ver aqui se a VPN tá funcionando. Legal, fechou. Se fechou, vou só garantir aqui, deixar um terminalzinho para a gente fazer uns testes simples. Vamos ver se eu consigo chegar até lá na minha rede, lá, 71. Ó, legal. Estou com rota perfeito, consigo chegar até o meu firewall lá na borda, tá? Que eu estou simulando como se fosse um computador fora da minha instituição, tá? Ou seja, estou simulando aqui um cara do tipo client-side. O que vai acontecer aqui? Bom,
eu posso fazer o seguinte, eu tenho esse túnel criado e eu quero aprimorar esse cara aqui. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro passo aqui, eu vou alterar aqui a minha conexão, eu vou deixar ela somente remota SSL e vou salvar. A partir desse momento aqui, eu vou começar a aprimorar aqui a questão aqui do meu túnel. Primeira coisa para a gente fazer esse vínculo, é eu copiar esse carinha aqui. Vou copiar e vou dizer que eu vou interligar naquele túnel. A partir desse momento, ele já vai criar um vínculo. Bacana. Próximo passo, tá, seria eu exportar aqui a minha VPN. Só para me exportar aqui, eu vou colocar só o IP da interface. E vou fazer o download. Download aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui esse arquivo para pegar as informações contidas nele. Então, vou pegar essas informações e vou aqui agora no OpenVPN. Bacana. Tem um túnel prontinho. Uma informação adicional que eu vou colocar aqui é um parâmetro chamado push peer info. Mais à frente eu vou dizer o porquê que eu estou fazendo isso aqui, tá, pessoal? Não se preocupe. E aí fica um louco aqui fazendo um monte de coisa, vocês não estão sabendo nada. Tá. O que eu fiz aqui na prática, tá? Por enquanto eu só vinculei um túnel do tipo client site e coloquei o certificado que vai ser enviado para esse pessoal. Por quê? Porque isso eu posso emitir por e-mail. Então, putz, isso aqui facilita a nossa vida, tá? Então, vamos criar o tal do usuário Henrique. Né? Henrique. Vou colocar aqui, Henrique. E eu vou colocar o e-mail aqui, Felipe Ortega Teste, porque eu já estou com esse e-mail aberto lá. E aqui eu vou poder estabelecer qual é o nível de acesso desse cara aqui. Ou seja, para onde é que esse cara pode chegar, tá? Por enquanto, eu vou dizer o seguinte, que esse cara, ele pode chegar em qualquer canto da minha rede, tá? Não é o ideal, mas só para a gente pegar a lógica. Depois, eu vou dizer qual é o tipo de autenticação que eu quero pegar desse cara aqui, tá? E o que eu tenho aqui de possibilidade? Lembrando que isso aqui é interessante porque eu posso fazer isso individualizado, ou seja, para cada tipo de usuário, eu posso ter um método de autenticação. Então, por exemplo, eu poderia trabalhar com token de 6 dígitos. O que é esse cara? É aquele QR Code que você recebe, você escaneia com Google Authenticator, Microsoft Authenticator, e ele vai te dizer qual que é o número de 6 dígitos daquele momento. Mas eu posso também usar um bot de Telegram para me enviar o código, se eu quiser. Né? Posso também criar um token estático. Como assim? Eu posso colocar o token estático aqui. Eu determino qual que é o token que eu quero. Posso usar a senha que eu conheço, ou seja, é a senha que eu já conheço, já domino, é a minha senha do AD ou é a minha senha local. Né? Posso usar a senha que eu conheço mais um bot de Telegram. Posso usar a senha que eu conheço mais um token de 6 dígitos. Posso usar o token de 6 dígitos mais a senha que eu conheço. Posso usar token estático com token variável, assim como com bot de Telegram ou com QR Code. O que eu estou fazendo aqui na prática? Na prática aqui eu estou criando um duplo fator, mas aqui não é duas etapas de fato aqui. Ah, eu boto a senha e depois eu tenho uma tela com OTP. Por quê? OTP já é possível de burlar. Aqui eu estou fazendo uma coisa mais difícil. Eu estou quebrando a senha em dois. Tá? Ou seja, eu tenho uma parte da senha que eu conheço e outra que eu ainda não conheço. Então, isso aqui fica dificilmente, mil vezes difícil para o cara quebrar. Mas, né, a vida não é sempre tão fácil assim, né? A gente tem alguns desafios. Pode ser que vocês encarem um cara, e às vezes isso acontece também com o CEO, cara. E já aconteceu comigo.
E o cara fala assim, amigo, é o seguinte, eu quero usar a senha que eu conheço desde sempre, eu quero usar 123 ABC. E eu vou te dizer o seguinte, dá para usar ainda e eu não vou estar inseguro, cara. Por que não? Porque eu ainda tenho mais uma funcionalidade em que eu posso cadastrar o dispositivo que é permitido se autenticar. Então eu tenho mais uma trava de segurança aqui, tá? Ou seja, eu posso cadastrar somente o dispositivo que vai ser permitido. Mesmo que venha um cara que acerte, tem a tua credencial, o teu certificado e a tua senha, e mesmo assim ele não vai conseguir se autenticar na VPN aqui, tá? Então, por enquanto, só para teste, né? Eu vou colocar a senha que eu conheço, né? Só para a gente ver. Esse usuário vem da onde? Vem da minha base local. E eu vou deixar assim, só para a gente ver se essa conexão está funcional ainda, tá? Legal. Feito isso, eu vou enviar essas informações para o cara por e-mail. Vamos ver se ele vai receber esse e-mail bonitinho, como manda o figurino. Olha só, já recebi aqui o meu e-mail, né? Ele vem formatado assim bonitinho, né? Ele vem aqui com a descrição. Olha, cara, para você baixar o client, você clica aqui, etc e tal. Tem uma explicação bem simples e vem o teu QR Code aqui, além do seu certificado também, tá? Então, vou fazer aqui o meu download do meu certificado. Vou colocar aqui Henrique. Vou salvar aqui. Bom, a senha desse cara é uma senha bem difícil. 1, 2, 3. Ó, conectou, cara. Conectamos de primeiro. O que aconteceu lá do outro lado lá? Vamos ver o que aconteceu. Bom, desse lado aqui, veja que eu tive a conexão do cara de forma perfeita. E aqui no history aqui eu já tenho o quê? Que esse cara se autenticou por uma base local e eu já tenho até o ID do cara aqui. Olha só que fantástico. E como é que fica minhas regras aqui? Bom, ele vai criar para você por padrão já VPN. Mas Felipe, não caiu ali. Claro, porque a gente ainda tem aqui uma regra liberando tudo à frente, né? Agora, quando eu bloqueio, vocês vão perceber que o tráfego vai bater exatamente nessa regra aqui, tá? Então, vamos fazer mais uma brincadeira aqui. Vamos desconectar e vamos reconectar. Conectou. Deixa eu ver se eu estou dando ping. Bateu aqui? Espera aí. Ah, aqui mesmo. Deixa aqui. Tempo esgotado. Se esse cara está alimentando certo aqui. Ah, recebeu. Acho que ele está xaropando aqui. Ah, não. Acho que deve ter começado a vir agora. É isso aí. Não, perfeito. Só demorou um pouquinho. Tô com 4 VM levantado aqui, deve ter dado engasgo. Vamos passar vergonha ao vivo, né? Não, beleza. Então, legal. Aqui, percebe que eu tive a regra, funcionou perfeitamente, tranquilo. Maravilha. Tá. Mas vamos fazer agora, vamos complicar um pouco o cenário aqui. Deixa eu ver, acho que ainda dá tempo. Vamos atrelar isso aqui ao AD, né? Rapidinho. Vamos construir aqui. AD. Deixa eu vincular isso aqui ao AD. Para ver se está tudo certo.
Tá tudo certo. Ó, vamos fazer um teste aqui, simples. A gente pode testar se a nossa integração com a AD está ok. Aqui, não sei se vocês conheciam, mas aqui a gente consegue testar isso. Ó, perfeito. Tô tendo sucesso. Então, eu vou criar o meu usuário lá na OpenVPN. Só que agora eu vou criar isso vinculado a um AD. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. VIP. Eu vou colocar aqui, deixar para qualquer canto. Aqui eu vou usar a senha, só que eu vou dizer que eu vou vir do AD. E eu também vou querer fazer o seguinte, na hora do cadastro, eu quero também já pegar a informação do dispositivo do cara e já vou salvar essa questão. Legal? Bom, beleza. Como é o mesmo certificado aqui, eu vou fazer a brincadeira por aqui. Felipe. Beleza. Ele já se autenticou, já está pingando. E o que aconteceu aqui? Vamos ver. Bom, quando eu entrar aqui no meu usuário, note que agora eu já cadastrei o meu dispositivo aqui. Eu já conheço, já fiz até o trabalho sujo, para você não ter o trabalho de ter que cadastrar. E lá em Faro, olha só que interessante, na parte de regra e Faro, eu já criei também o meu cara e já estou batendo na regrinha bonitinho como mando figurino. Né? Se eu quiser ser mais interessante aqui, eu posso fazer o seguinte. Posso criar um cara chamado Faro. Colocar aqui P172.70.1. E eu vou fazer o seguinte, né? Até só para demonstrar aqui como é que fica. Eu vou ter a regra de Faro aqui, quando eu salvo aqui, ele vai atualizar já a minha regra lá. Ele faz uma regrinha assim, ó, já faz com o destino bonitinho. Eu poderia até ter um grupo de servidores que ele poderia chegar dentro da minha rede, por exemplo, né? Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, em que eu vou dizer o seguinte, que esse cara, ele não pode dar ping, mas ele poderia chegar na porta 443. Pronto. Ou seja, ele poderia ter acesso ao WebGuia lá, né? Então, ver se isso aqui vai dar certo. Opa, não, porque eu coloquei assim errado, né? Não é 1, 2, 3 aqui. Bacana. Ó, não tá pingando. Mas, será que eu consigo chegar agora ao FAR por aqui? E chegamos no FAR. Então perceba que ele obedeceu a regra, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Fazer o seguinte, vamos fingir que o dispositivo que eu estava cadastrando não é esse, é outro. O que vai acontecer aqui? Deixa eu deslogar. Falhou. Mas, pô, peraí. Mas eu acertei assim, eu tenho certeza. O que aconteceu aqui? Olha só. Eu me autentiquei, mas quando eu foi fechar a conexão, ele verificou que deu mismatch, tá vendo? Não foi compatível. Quando ele é compatível, perceba que ele dá match, tá vendo? Por quê? Eu estava esperando esse cara aqui, lembra que eu só troquei o final, né? E não veio isso, então ele não fechou. E lá no meu histórico, eu tenho exatamente isso. Olha só, eu fiz login, mas eu tive um logoff por questões de hardware. E aqui eu tenho até o troubleshoot. Tá, pessoal?
Ah, Felipe, tu não mostrou ali duplo fator. Como é que ficaria o duplo fator? Olha, duplo fator ficaria a mesma situação. A diferença que eu colocaria aqui, que nem o caso aqui do Henrique, né? Vou colocar aqui o duplo fator. Então, só para a gente visualizar. Lembrando que a minha senha é 1, 2, 3, né? Então, o que vai acontecer aqui? Só para a gente visualizar. Um, dois, três, né? Só que eu tenho que ler esse cara via QR Code, né? Deixa eu pegar aqui. Então, vocês podem escanear aí também para ver se eu não estou de chucho, né? Então, escaneei aqui. Então, a minha senha atual é 1, 2, 3, né? É 1, 2, 3. E eu tenho que colocar o complemento. Deixa eu esperar aqui virar a senha. 661 681. E autenticou. Olha só que maravilha. O que aconteceu aqui? Eu recebi aqui, eu acertei a senha e o token foi validado também. E eu tenho exatamente aqui dizendo que eu me autentiquei via Google Token também, tá? Pessoal, eu até extrapolei aqui o meu horário, né? Eu teria muito mais coisa para demonstrar, mas o horário infelizmente é curto. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha mostrado alguma coisa diferente do que vocês já viram, né? E percebo como é legal a gente usar uma ferramenta open source e turbinar ela, deixando ela muito, muito, muito funcional, trazendo uma boa proteção. E para pequenas e médias empresas, né? A gente fala médias, até de repente grande, porque a gente tem proporções que consegue alavancar. A ferramenta é muito flexível, eu consigo utilizar isso para qualquer tipo de cenário, tá, pessoal? Então, por exemplo, poderia usar até essa solução em nuvem e tal. Mas o importante é o quê? A questão do PFSense, ele está ali e eu consigo, por um preço muito pequeno, dar um up e trazer uma boa proteção para as pequenas empresas, que elas sofrem muito. Hoje, essas empresas elas são alvo fácil. E algumas empresas, a oportunidade de negócio pode deixar de não acontecer porque ela não tem o compliance, ela não está preparada para o mercado na questão de cibersegurança, porque ela não tem budget, né? E aqui a gente consegue ajudar, tá? Pessoal, agradeço a participação de vocês. Eu vou abrir agora para perguntas, né? De repente eu sei que a Aline está querendo me matar, acabei extrapolando o horário, né, Aline? Imagina, imagina, eu tô aqui ligada aqui. Meu Deus, gente, olha o que ele tá falando, coisas super interessantes. Eu tenho pergunta aqui, mas estava de olho aqui no chat e vi que foi um aluno nosso fez uma pergunta, né? O Dione Lima. Ele fala assim: Felipe, se puder mostrar um ataque DNS que podem passar pelos filtros da PFSense, como prevenir isso? Achei interessante. Então, Dione, obrigado pela pergunta aí. O que acontece? Lembra que eu estava falando somente de DNS, né? DNS ainda, vamos dizer, é uma camadinha que ela é sensível, né? Eu consigo mitigar um pouco essa questão já trazendo o DNS direto para minha caixa, fazendo aquele NAT, e ao mesmo tempo aqui eu estou travando as minhas regras. Lembra que eu travei aqui com meus usuários aqui, para não deixar essa brincadeira passar? Então, eu evito o cara usar VPN anônimo, coisa do gênero, porque eu estou usando exatamente como a gente tem que fazer no Faro. É o quê? Não é o que eu quero bloquear, é o que eu quero liberar. Porque é muito mais difícil eu saber o que eu não quero liberar ou bloquear. Porque o mundo é muito vasto, né? Então, para a gente se defender melhor, a gente faz o inverso. A gente só libera o que precisa. O resto, automaticamente está bloqueado, tá?
Top, muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta também, Felipe, antes de fazer uma colocação que eu achei bacana você falando. Eu não sei se estiver redundante, pode me falar, Não, tá? claro, claro, Eu manda queria ver. saber se tem alguma maneira de burlar esses bloqueios pela parte anônima dos navegadores, ou não, existe alguma solução para também verificar isso? Esse acesso nas páginas anônimas, isso também dá para bloquear, inclusive por lá. Então, é exatamente o que eu estava falando. Como a gente faz, depende muito de como você está montando as tuas regras, né? Aqui é uma questão muito pessoal de cada política. Eu gosto muito de usar a política do tipo whitelist, ou seja, o que eu liberar vai passar e o que eu não liberar, o que eu não estou explicitando, está bloqueado. Assim a gente evita essas questões de, por exemplo, o cara ir para um proxy anônimo, alguma coisa, né? E a gente evita que portas legítimas sejam exploradas. O que o pessoal faz? Mas, de novo, não tem bala de prata, né? Pode ser que alguém consiga fazer alguma brincadeira usando alguma regra que talvez esteja fragilizada. Às vezes a gente, na hora da volúpia, libera coisas, e isso acontece bastante. Alguns ataques em algumas empresas são conhecidos, principalmente por isso. A gente, às vezes, faz um desleixo, né? Ou por pura e simples pressão, e o atacante ele pode se aproveitar desse furo de regra, tá? Sim. Perfeito. Eu também queria fazer um comentário aqui, Felipe, que até estava conversando com uma amiga minha desenvolvedora, que ela está aqui na live, e aí a gente troca bastante ideia sobre essa questão de segurança, né? E a gente estava comentando ainda há pouco sobre essa questão da conscientização, principalmente das pequenas empresas, né? Existe ainda uma resistência muito grande por parte das empresas, e aí entra essa questão do budget, como você falou, né? Eu não tenho orçamento para investir na parte de segurança da minha empresa. Mas eu acredito também que falta uma conscientização muito grande na questão de como que eu estou protegendo a minha plataforma, como é que eu estou protegendo o meu negócio? E muitas vezes uma empresa que está começando e aparentemente está com um orçamento curto, né? Está com um orçamento baixo, ela acaba pensando de uma maneira, não vou investir nisso agora, eu não tenho dinheiro para isso agora, e deixa o seu sistema completamente vulnerável, né? E vamos falar de uma parte interna, né? Deixa esses meios, né, de acessos totalmente abertos e vulneráveis. E muitas vezes um acesso num site errado vai te colocar em evidência para uma série de cybercriminosos aí, phishing, uma série de coisas que podem deixar o seu podem acabar com o seu negócio, né? Exatamente, né? E é um perigo que algumas empresas não entendem isso, né? Mas cá entre nós, né? Eu vou pegar um tópico polêmico, né? O que aconteceu recentemente com a CrowdStrike, né? Foi uma fatalidade ali, um erro normal, todo mundo está suscetível a isso, mas concorda que queima a marca. Eu estou falando uma marca grande. Agora vamos pensar o seguinte: você está fazendo negócio com alguma empresa, ela é pequena, a gente entende isso. Ninguém começa grande, né? É muito difícil, né? Então o que acontece? Se você deixar essa parte desleixada, você pegar cair em phishing, coisa do gênero, você acaba queimando sua marca, cara. É isso que você tem que entender. Então você pode deixar até de fechar negócio, porque depende se você sofreu, você foi explorado, as pessoas já começam a ficar com medo, porque você vai ter dados sensíveis, talvez, dela, e ela vai evitar de fazer negócio com você, né? Não é porque você é pequeno que você tem que ser negligente com essa situação, né? E assim, eu vou te dizer o seguinte: o arroz com feijão bem feito já espanta muito atacante. Por que eu estou te falando isso? Por exemplo, Felipe, talvez eu não tenha grana, de repente, para comprar um software, até o teu módulo, alguma coisa, mas, cara, pelo menos coloca um firewall de borda, não vai me colocar um TP-Link, um ZTE, uma coisinha simples na tua borda, porque hoje a gente tem CVE conhecidas, exploráveis aí, com atacante com mínimo de conhecimento, consegue explorar a tua empresa, né? E assim, eu entendo que, por exemplo, que nem as nossas lives aqui que a gente faz, etc. Tal, é um jeito também de conscientizar esse público, né? Porque também falta informação. Não só para o CEO da empresa, mas também até para os próprios funcionários entenderem como não cair em phishing, como você olhar o domínio, validar, não acreditar no emagreça dormindo,
entendeu? Então, todas essas questões são importantes, né, para a gente fortalecer a questão de cibersegurança e fortalecer essa cultura, que não importa o seu tamanho, isso você tem que trazer mesmo para você. O tamanho vai diferenciar o quê? O tipo de ferramenta que você vai poder ter dentro da empresa, né? Você não vai começar pequeno já colocando soluções de DLP, por exemplo, que são caríssimas, né? Mas você pode começar com um firewall. Um firewall já inibe bastante um atacante, né? Que é o famoso seguinte, vou fazer um exemplo bem esdrúxulo aqui, né? Ninguém me bata, por favor. Mas vamos supor o seguinte, você é um assaltante, ok? Você tem uma casa sem cerca e uma casa com cerca e caquinho de vidro em cima. Qual delas você vai tentar invadir? Aqui não tem cerca. É sempre o caminho mais fraco, né? Esse é o pensamento. Olha o que a Fernanda colocou ali, né? Ela tem uma empresa, chama Tech Media, e olha o que ela fala. Meus clientes visam preço até para os sistemas de nota fiscal. Quem dirá investir na segurança? É isso que a Aline está relatando. Então, são clientes que não estão preocupados, né, Felipe, com isso. Até ele sofrer algum tipo de problema e ele vai descobrir que, às vezes, o remédio é mais caro. Exatamente. E aí, quanto é aquela pergunta que fica, aquela reflexão, né, Felipe? Quanto tempo eu demorei ali para pensar na minha empresa, estruturar departamentos, até vir contratação de equipe? Poxa, minha empresa está de pé, abre CNPJ, toda uma burocracia que a gente tem hoje no nosso país. Pô, muitas vezes você leva anos para pensar realmente, colocar a sua ideia, o seu negócio funcionando, e você demora em questão de segundos, de minutos, você acaba com um negócio desse por conta, muitas vezes, de soluções não tão inteligentes ou soluções mais baratas, né? Que a gente pensa no primeiro momento que é mais barato ali, vou fazer uma coisa ali, e você põe o seu negócio a perder em questão de segundos, algo que você planejou durante muito tempo e lutou muito, né, para conseguir colocar de pé. Exatamente. É como você pensar em soluções de backup, né? Aí o cara negligencia isso. O cara, que é o mínimo, né? Cá entre nós, é o mínimo. O cara, se ele pegar um ransomware, amanhã ele pode fechar as portas. Uma, porque não vai ter dinheiro para pegar o resgate, né? Que é um absurdo. E você não tem certeza que o atacante vai te entregar a chave, né? E segundo que, cara, eu não tenho backup de nada. Quem que eu devo e quem me deve? Não sei. Acabou. O cara fecha as portas. Infelizmente, eu já presenciei alguns clientes, não meus, né, mas que tiveram que, infelizmente, encerrar o seu negócio porque ele negligenciou essa questão e ele não tinha para onde correr porque ele achou, isso nunca vai acontecer comigo. O problema é que depois que acontece, às vezes não tem volta, né? Exatamente, exatamente. Você estava falando ali que um dos seus clientes é o São Paulo Futebol Clube, né? O meu time. E aí eu já estava aqui, meu Deus do céu, né? O que está acontecendo? E aí você falou ali, né? Você imagina um torcedor num estádio tentando acessar ali o Wi-Fi, né, deles, a rede, e se aquilo ali não tiver uma configuração muito bem amarrada, muito bem feita, o tanto de informações podem ser vazadas a partir dali, de um acesso, né? E aí a nossa grande mania, né, brasileira de sair clicando em coisas e aceitando cookies e dando permissão para tudo, né? E em questão de segundos aí você pode ter dados vazados, desde uma foto sua com a sua família, até mesmo senha de banco, e uma série de informações importantes, inclusive de empresas que você pode ter no seu celular. Não, perfeito. Basicamente esse é o raciocínio, né? Mas não só por isso, né? A legislação também te obriga, né? Você está fornecendo uma internet cortesia, mas, sei lá, houve um BO, uma denúncia de pedofilia. Quem responde é a empresa. A empresa não tem log, como é que você deixa alguém usar? Não tem. A lei já está meio que te encaminhando para isso, né? Então é interessante que você consiga pelo menos suprir essa necessidade. Pelo menos o log está aqui. Se está certo ou não, não sei, mas está aqui, e você entregar, né? Mas claro, sempre pensando na questão de segurança, né? Isso tem que ser bem amarradinho. O arroz com feijão bem feitinho,
já dificulta muito o caminho dos atacantes. Exatamente. E fica essa reflexão para a gente também, esse usuário final, né? Também tomar cuidado em que sites, quais sites a gente está acessando. Ah, mas é só um joguinho inofensivo de internet. Poxa, eu estou acessando isso numa máquina da minha empresa, estou acessando isso da minha máquina pessoal. Que site que é esse, né? Que permissões eu estou dando, por onde eu estou acessando, eu tenho VPN no meu celular, eu tenho sistemas de firewall no meu computador, tomar cuidado com isso. Também quem tem filhos, né, crianças pequenas, ter esse controle também, né, Felipe? Eu acho que a gente está falando aqui de empresa, mas eu acho que é algo que dá para a gente trazer para a nossa vida, para dentro de casa também, e evitar que desastres aconteçam ali, porque a gente está falando aqui de empresa, de budget, de dinheiro, mas muitas vezes também uma foto nossa de família, né, que pode ser vazada, uma foto íntima nossa, num momento, enfim, de alguém aí, isso pode trazer também um grande transtorno, uma grande dor de cabeça. E aí, pegando o gancho do que você falou, né, é o seu nome, o nome da sua empresa, que cai em descredibilidade, né? Então, em descrédito, né? Então, poxa vida, quanto tempo você demora para arrumar a sua imagem, arrumar a imagem da sua empresa? Será que arruma? Então, acho que fica essa reflexão para a gente também, né? É só pensar no seguinte: você pode fazer 10 coisas lindas, maravilhosas na vida, mas fez uma M bem feita, você vai ser sempre lembrado por essa M. É verdade. Tem que pensar nesse raciocínio. E uma questão bem tranquila para o usuário final. Pessoal, pensa o seguinte: se eu não pedir link para ninguém, não clica. Ah, mas está escrito lá Mercado Livre. Mas tome cuidado, pessoal. Busquem ataques sobre homoglifo, que é onde a gente troca letras, um caractere diferente, e você vai achar que é exatamente a mesma coisa, e não é. Quando você vai clicar, você está sendo levado para outro canto. Ah, eu achei que era o nome da minha empresa, e não é. Então tomem cuidado, pessoal. Não solicitou nada para ninguém, não pediu o link, não clica. Esse é o segredo. Exatamente, a gente ficar esperto. E hoje em dia tem bastante conteúdo gratuito, né, na internet, tem lives, então o pessoal que está aqui com a gente, né, são pessoas que também estão sempre nas nossas lives, é uma maneira também da gente levar informação e criar essa cultura de conscientização, né, de segurança para dentro da nossa empresa, para dentro também da nossa casa, do nosso celular, é muito importante. A gente evita uma série de problemas aí, né, Felipe? Perfeitamente. Perfeito, Felipe, eu queria te agradecer de coração, muito obrigada, viu, mais uma vez por essa live, eu adorei, acho que todo mundo que está aqui, o pessoal gostou muito, parabenizando bastante aqui, e queria agradecer também todo mundo que ficou com a gente até agora, muito obrigada, a gente sabe que correria de sempre, né, passamos aí das 10h30, mas muito obrigada por vocês ficarem aqui com a gente até o final, tá bom? E a CAD TI está à disposição, né, para realmente continuar perpetuando essa cultura de conscientização de segurança, de cibersegurança, né, nas comunidades, né, a galera que trabalha com segurança, a galera de TI, enfim, tanto de empresa quanto o pessoal que está novo ainda no mercado. Então, muito obrigada, Felipe, mais uma vez, parabéns, viu? E as portas estão sempre abertas aqui, volte sempre, por favor. Pessoal, agradeço novamente o convite, agradeço a todos que estão aqui na sala participando, perguntando, fico muito grato, fico feliz que o pessoal tenha gostado, espero ter contribuído um pouquinho o conhecimento de vocês e me disponho aí, caso vocês tenham alguma dúvida aí em outro momento, podem mandar e-mail para mim no felipe@conextei.com.br, que eu vou ficar feliz em responder as dúvidas de vocês, tá bom? Colocou seu LinkedIn, Felipe? Vou colocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vai colocar o LinkedIn. Felipe Ortega. Opa. Deixa eu te passar aqui ali só um pouquinho. Uhum. Pronto. Perfeito. Colocou. Maravilha. Top. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente se vê na próxima quinta-feira, na nossa próxima live.
Fiquem ligados, tá? Daqui a pouquinho a gente está encerrando aí as inscrições para turma 10 da pós-graduação. Então, você que tem interesse em se tornar um especialista como o Felipe e poder também estar aqui com a gente, né, numa próxima live conversando e mostrando aí o seu conhecimento, entre em contato com a nossa equipe. A gente está aqui pronto para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima live. Valeu, pessoal. Tchau, Felipe. Tchau, tchau.